Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre strings, tá? A gente já tem usado strings, né, durante todo o curso, né? Mas hoje a gente vai aprender mais algumas coisas interessantes sobre strings, detalhes internos e funções, no caso métodos que estão presentes nas strings, que vão permitir criar programas mais sofisticados, tá? Bom, então primeiramente, né, string é um tipo de dados, né, do Python, assim como em outras linguagens também você tem, né, string como tipo de dados. E na verdade o string é uma sequência de caracteres, tá? Então você imagina que ali é um conjunto de caracteres, né, que a gente vai ver daqui a pouco que eles têm uma organização, né, de posição dos caracteres dentro da string, tá? Ah, então, para delimitar a string, a gente usa apóstrofo, né, que seria, né, como alguns chamam de aspas simples, né, ou também a gente pode usar as aspas, né, é, que em algumas situações ajudam a gente a, por exemplo, botar um apóstrofo dentro de uma string. Aí a gente usa as aspas duplas, né? Agora, quando você quer o inverso, que é botar aspas duplas dentro de uma string, aí você pode usar o apóstrofo, certo? Bom, temos funções, ou temos operadores, né, que a gente já tem usado, né, o mais, né, que no caso da string corresponde à concatenação de strings, né, e observar que esse mais, quando você usa uma string que contém números, isso não significa que automaticamente esse número vai virar essa string vai virar um número só porque ela contém números. A gente já tem visto, né, o uso de funções que fazem a conversão de uma string contendo números, seja para um inteiro, seja para, né, um ponto flutuante. Então são as funções int e a função float. Tá? Então aqui temos um exemplo de duas strings, né? Lembrando, ó, aspas e apóstrofo, né? Tá? Então estou usando os dois e inclusive eu vou fazer uma concatenação de str1 com str2, né? Cujo resultado vai ser gravado aqui na variável bom. Tá? Quando eu imprimo bom, vocês observam que saiu junto, né? Bom dia. Tá? Então, quando você concatena, ele não inclui espaços nenhum, ele simplesmente pega os caracteres que estão em string, os caracteres que estão em outra, e cria uma nova string contendo todos esses caracteres. Ok? Se você precisar botar um caractere no meio, que é o que a gente deveria fazer, né? Então você tem que incluir explicitamente mais uma string com um caractere. Ok? Bom, temos outro exemplo aqui, uma string que contém números. Aí você poderia dizer, não, ele ao fazer uma soma com um automaticamente ele vai se transformar em um número para ser concatenado com um e virar 124 o resultado. Bom, não é isso que acontece. Acontece um traceback, né, um erro, certo? E o Python reclama justamente que ele está dizendo aqui, ó, eu não posso, cannot concatenate str and int object, ou seja, eu não posso concatenar strings com inteiros, certo? Se você quiser somar 123 com 1 para dar 124, então faça explicitamente a conversão dele para um inteiro e depois faça a soma, não é concatenação, tá? Então, a impressão seria exatamente o que a gente quer aqui, que é o valor 124, tá? Então, cuidado aí, tá? Se quer usar um string contendo números como sendo um valor numérico, fazer operações matemáticas, então transforme ele seja no int, seja no float, ok? Bom, a gente tem usado também, né, a função raw input, né, que é a função que faz a leitura crua de dados do teclado. Então, o que você digitar via teclado vai ser atribuído a essa variável aqui, né, que está recebendo o valor da leitura. Não é obrigatório que você faça isso. Você pode usar o raw input não necessariamente para atribuir uma variável. Você pode usar já dentro de uma expressão. Tá? Mas é uma coisa comum você ler e gravar numa variável. A gente vai usar isso, sei lá, em 95% dos exemplos. Tá? Lembrando que isso aqui, essa string que vem, não é um valor inicial, não é nada desse tipo. É uma mensagem que vai ser impressa na tela, tá? Antes de ele aguardar a informação via teclado, certo? Então cuidado aí, né, porque ele primeiro imprime isso, tá? Depois aguarda a digitação e quando for digitado
ele guarda na variável, né, no caso aqui nome, certo? Então, é exatamente o que aparece na tela, ó, a mensagem que vem daqui, né, seguida da string que foi digitado. O que está em verde é o que o usuário digitou, certo? Então esse que está em verde vai ser gravado na variável nome. Então se eu fizer print nome, o que vai ter dentro dele é Alberto. Não vai ser nome dois pontos Alberto, porque nome dois pontos foi o que foi impresso aqui pelo raw input, tá? Continuando, né? Então eu tenho novamente o raw input, enter, certo? Então fica aqui esperando o cursor esperando a digitação de alguma coisa. Aí o que for digitado, vamos supor que seja 100, vai ser atribuído a uma variável Apple, né? Ou seja, a maçã. Aí eu pergunto, isso aqui está correto? Mesma situação anterior, né? Apple vai conter um valor 100, mas um valor 100 string, tá? Então esse valor string não pode ser subtraído de 10. Okay? Não existe a operação desconcatenar ou alguma coisa do tipo. Então ele reclama, né, que esse operando não suporta str e inteiro. Okay? Então subtração tem que ser entre valores inteiros. Corrigindo, aí teria que fazer int apple menos 10, isso vai ser atribuído à variável x. Ao imprimir x, eu vou ter o quê? O valor numérico 100 subtraído de 10, que vai me dar o valor 90. Ok? Então, agora vocês entendem melhor, né, o funcionamento dessa função. Tá? Bom, a gente já está usando, né, e não percebeu certos detalhes, talvez tenha passado despercebido para vocês. Mas a string, na verdade, cada caractere ele tem uma posição, tá, dentro da string. E essa posição ela começa com 0. Então o primeiro caractere vai estar na posição 0, ok? E se você tem uma string como essa, que tem 6 caracteres, a faixa de valor de índices vai ser de 0 até 5. Então cuidado aí, porque o último é o tamanho menos 1. Ok? Então vejamos um exemplo. Se eu tenho uma string banana, essa string banana é atribuída a uma variável fruta. Se eu acessar fruta índice 1, certo? É dessa forma que eu acesso os caracteres, né? Eu uso um colchete. Esse colchete aqui, ele indica que você quer acessar um caractere, né? E o que é informado dentro do colchete é a posição, tá? Então o caractere na posição 1 não é o primeiro caractere, é o caractere que está na posição 1. Lembrando que posição 1 é o segundo caractere da string. Então ele vai retornar a letra A, certo? Na verdade, o que vem em letra é uma outra string, uma string que contém apenas um caractere. Tá? Então o que tem aqui é o que está na segunda posição, quer dizer, no índice 1, que é o segundo caractere da string. Tá? Pronto. Aí vamos supor que eu faça uma continha. Eu também posso fazer aqui, ó, usar uma expressão, né, para definir qual é o índice que eu quero acessar. Supondo que n começa com 3, se eu faço n menos 1, o resultado dessa expressão aqui vai ser o valor 2. Tá? Fruta, índice 2, qual é o valor? É o caractere n, certo? Então, esse caractere n vai ser atribuído à variável w, portanto, print w me dá o valor n, ok? Então, strings começam na posição 0, tá? Uma observação também, cuidado, se vocês tentarem acessar uma posição da string que não existe, né, vai dar um erro, né, que a gente chama aqui index out of range, ou seja, índice fora da faixa, certo? O que é que aconteceu? Eu tenho uma string que contém 3 caracteres, o caractere A, B e o C. Qual é o tamanho dessa string? 3, né? Se tem tamanho 3, significa que os índices vão variar de 0 até 2, né? 0, 1 e 2. Se eu tento acessar o índice 5 não existe nessa string. Por isso que ele está reclamando que o índice está fora da faixa. Com toda razão, né? Então, cuidado aí quando vocês estiverem trabalhando com esses índices, tá? Bom, para facilitar a nossa vida, né, o Python ele já traz uma função que nos dá o tamanho de uma string. Até porque, se você não sabe qual é o valor inicial da string, como é que você vai respeitar o limite máximo de caracteres, né, do índice? Não tem como saber.
Então essa função vai ser muito usada quando você estiver trabalhando com strings, e ela lhe dá o comprimento, ou seja, o length, né? O comprimento da string. No caso, length vai me dar o número de caracteres. Quantos caracteres tem aqui? 6, né? B, um A, um N, um A, um N e outro A. Então são 6 caracteres, certo? Índices variando, portanto, de 0 até 5, tá? Então se eu pego banana, atribuo uma variável, e depois eu executo o length, né, o len de fruta, isso vai me dar aqui o valor 6, que é o comprimento dessa variável que contém banana, tá? Essa função, ela já foi, né, já é uma função pré-definida do Python, você não precisa se preocupar como é que ela foi, né, desenvolvida, tá lá, pronta, funcionando, apenas saibam o que é que ela faz e façam um bom uso dela, tá? Então, essa função, dada uma string qualquer, vai lhe retornar o tamanho dessa string. Então, nada de complicado de entender, né? Bom, aí, como a gente já aprendeu um pouco sobre laços, né? Uma coisa interessante é usar esse conhecimento de laços para percorrer os caracteres de uma string, certo? Em determinados momentos você vai precisar fazer isso, para conferir se tem um caractere inválido dentro de uma string, para formatar uma string, ou seja, trabalhar em cima de strings vai ser uma coisa, né, bastante comum, certo? Então, aqui tem um exemplo que mostra a posição de cada caractere na string. Então, dada a string inicial banana, certo? Eu inicializo uma variável índice com 0 e enquanto esse índice for menor do que o comprimento da string, esse índice vai ser usado para acessar o caractere correspondente a ele na string, atribuir a letra, né, o valor do caractere, imprimir o índice atual e a letra que está nesse índice da string, certo? E depois eu incremento esse índice para que ele vá avançando caractere por caractere, né? Do índice 0 até o índice len menos 1. Quando ele chegar a ser igual a len, é porque já acabou. Então essa expressão aqui já vai dar falsa, entendeu? Nesse caso, quando ele chegar a 6, certo? 6 não vai ser menor do que 6, que é o length da string. Então ele para. Então ele só faz para 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 6 ele vai obter aqui, quando voltar não vai entrar mais no laço e encerra a execução, certo? Então aqui eu tenho, né, nesse sentido aqui, banana e os índices correspondentes a cada caractere, beleza? Bom, aqui eu mostro outro exemplo de um laço manipulando, né, trabalhando em cima de strings. Esse laço faz exatamente o que o anterior fez, tá? A única diferença aqui é que ele não imprimiu o índice, né? Mas a gente vai fazer um que corresponde. Vejam como é mais elegante trabalhar com um laço, né, um laço determinado, né, que você tem a quantidade de iterações já definidas e pré-controlada, né, quer dizer, controlada pelo Python. Então, vejam bem, se eu tenho uma variável string com valor banana e uso aqui, ele vai tratar a string como se fosse uma sequência de caracteres, uma lista de caracteres, certo? Aonde para cada caractere da string, ele vai executar uma iteração nesse laço for. Então, executou a primeira iteração com que índice? O 0. E imprime letra B. Depois, vai para o índice 1. Depois, índice 2. Índice 3. Índice 4. Índice 5. Mas eu não precisei de uma variável para controlar. Ele implicitamente já faz todo esse controle para mim. Muito melhor, né? Quanto menos a gente trabalhar, mais tempo sobra para pensar em coisas úteis, né? Então aqui são duas situações bem parecidas, só que a única diferença é que eu não preciso me preocupar com o índice, né? Que não tem como fazer um laço sem, né? Um laço while sem ter esse controle do índice, tá? E no for é possível. Então é bem mais elegante usar o for do que o while, tá?
Bom, agora supondo que eu precise fazer aquela contagem de alguma forma, fazer uma contagem usando o laço for, basta introduzir um contador, tá? Temos aqui um exemplo de um laço que faz a contagem de quantas vezes o caractere A aparece na string, certo? Essa string aqui, banana, ela tem 3 caracteres A, né? Mas para fazer um programa que descobre isso, né, pense que isso aqui poderia ser um texto enorme com, sei lá, 10 mil linhas, certo? E eu quero contar a quantidade de ocorrências de uma string ou de um caractere, então muito mais fácil fazer isso aqui, né? Então, essa string palavra, né, vai ter caractere por caractere atribuído à letra, e em cada interação eu vou testar se esta letra ela é igual a uma string ou um caractere A. Se for igual a A, então devo incrementar o contador em 1. Caso contrário, passe para a próxima letra. Então ele vai fazer para B, não vai entrar no if. Vai fazer para este A e vai entrar e incrementar para 1. Certo? Depois, NE. Aí ele não vai entrar aqui. O A vai entrar e vai atualizar o valor de conta para 2. Vai analisar o N, né? N não é igual a A, então ele pula a iteração, vai para a próxima. A é igual a A, então o contador passa a ser 3, certo? Quando ele percorrer todos os caracteres, termina o laço, imprime o contador, o resultado 3, tá? Então muito fácil, né? Bem trivial isso daí, tá? Bom, aí temos o uso, né? Entender um pouco mais sobre esse operador in, né? O que é que esse operador in está fazendo? Ele, para cada caractere, ele vai atribuir o primeiro caractere da string, a letra, né, que seria a variável de iteração, e dentro de cada iteração eu vou ter acesso ao valor que foi atribuído a ela. Ok? Então o i faz justamente isso, ele trabalha tanto como em listas como em strings. A gente vai ver, vai ter uma aula sobre listas, e vocês vão ver que ele funciona também, né, com listas de forma bem semelhante. Tá? Bom, então basicamente ele faz isso, né? Ele fica avançando letra por letra da string, e enquanto não chegar ao fim da string, ele vai avançar a letra, tá? E imprimir a letra. É isso aqui que está sendo representado no fluxograma. Ó. Chegou ao fim? Não, então avance a letra, imprime a letra. Chegou ao fim? Não, então avance a letra, imprime a letra. Então ele vai imprimir B, A, NE, A, NE e A. Ok? Uma característica interessante do Python, né, os recursos que ele tem de slice, né, de particionamento de strings. É uma sintaxe bem simples, mas que tem um poder bem interessante, né, que é usar os 2 pontos, né, aqui, ó, quando você coloca o índice, você pode colocar 2 valores numéricos separados por 2 pontos. O que está à esquerda indica a posição de início do pedaço da string que eu quero tirar, né, que eu quero copiar, né, dessa string aqui. Então, o que eu estou expressando aqui? Eu quero copiar de S os valores que estão na posição 0 até a posição 4 menos 1. Esse 4 não está incluído. Tá? Então, como S contém Monty Python, de 0 a 4 eu tenho quem? Ó? 0, 1, 2 e 3. Ele não entra, não considera o 4 como fazendo parte desse slice, tá? Desse particionamento aqui. Então você vai ter o resultado monte, tá? Sem o y. Se eu usar 6 e 7, 6 2.7, então ele vai pegar a posição 6 até a 7 menos 1, ou seja, apenas um caractere, que é o caractere P. Ok? Do 6 ao 20, aí você vai ter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quer dizer, não tem 12. E aí? Porque eu especifiquei 20. Vai dar erro? Então, situação um pouco estranha, né? Mas o Python não dá erro, certo? Isso aí é uma decisão de projeto, certo? Mas é assim que ele se comporta, ele não dá erro. Eu particularmente acho que seria mais interessante se ele desse um erro. Mas a título de flexibilidade deixaram dessa forma, né?
E a flexibilidade está em outro ponto, que é quando você não informa um desses números, ele assume, um ou dois na verdade, ele assume que para o primeiro número, né, começa do início e para o segundo termina no último caractere. Então se eu faço nada, um slice de nada até 2, ele vai pegar o quê? 0, porque sempre começa em 0, né? 1, e não incluindo 2, fica só o 0 e o 1, ou seja, os dois primeiros caracteres. MO. Agora, print S, começando de 8 e terminando no final, aí ó, 8. Começa aqui no T, né? T-H-O-N. Então, você vai ter T-H-O-N, certo? Tone. Já o print S, sem especificar no início do fim do slice, ele vai assumir que é o quê? Do início ao fim. Então, isso daqui é basicamente print S. Mesma coisa. Então, não ajuda muito, certo? Mas funciona, tá? Bom, outra característica, né, que a gente já tem usado bastante é a concatenação, né, um operador de concatenação, e é semelhante a outras linguagens, não tem novidade aí, tá? E basicamente você dá duas strings e ele faz a junção das duas strings com um detalhe. Ele cria uma nova string, tá? Então, se eu faço A mais dia, certo? Eu não altero o A de forma alguma. Eu vou criar uma outra variável que contém uma cópia dos dados que estão em A, concatenado com a string dia, certo? Então B vai conter bom dia tudo junto. Se eu quisesse colocar um espaço, aí teria que explicitamente fazer a concatenação de A com um espaço concatenado com dia. Aí vai aparecer, ó, certinho, bom dia, um espaço aqui. Aqui não tem espaço e aqui tem, tá vendo? Então, cuidado aí com esses espaços, tá? Bom, tem a possibilidade também de usar o in não só em laços, certo? Lá como laço for, que você usa, né, para atribuir a variável de iteração, né? Para indicar a variável de iteração, né, atribuindo a ela os elementos dos caracteres da string ou os elementos de uma lista, tá? Mas você pode usar o in também como uma espécie de operador, né, que verifica se uma string está presente na outra, né? Ou seja, como se fosse uma string está contida na outra, né? Ou seja, está na outra, tá? Então, se eu tenho uma string chamada fruta, né, uma variável fruta que guarda uma string banana, a letra n, ou seja, a string n, está em fruta, tá, né? Porque ela ocorre duas vezes. Se ela ocorresse uma só, já seria suficiente para retornar true. Agora, m não está presente na string. Então, m em fruta vai dar falso, tá? Já n a n, você tem, ó, n a n. Tá? Então, n a n em fruta vai dar true. Então, já que é uma expressão que retorna verdadeiro ou falso, eu posso usar essa expressão, por exemplo, dentro de um if, né? Como uma expressão que permite decidir se eu devo ou não executar os comandos que estão no bloco interno, né? O bloco associado ao if. Tá? Então, aqui eu só vou executar print encontrado se o caractere A estiver dentro da string fruta. Não importa a posição. Ele vai fazer a busca a partir do zero até chegar no último, na última posição da string. Ok? Bom, comparação de strings, você pode usar o igual igual, pode usar o maior, né? Pode usar, quer dizer, o menor, pode usar o maior, né? Maior igual, menor igual. Né? Assim como você faz com números, é possível fazer com strings. A única observação que eu faço é a seguinte: considere, né, a comparação como sendo uma comparação de, como é que eu digo, semelhante que você encontra nos dicionários, tá? Então não é como a numérica, certo? Se você fizer, ó, 11, quer dizer, 11 não, 31 maior do que 3, do que 2, maior do que 4, certo?
isso aqui vai dar o quê? Vai dar true, né? Agora, se eu fizer 31 maior do que 4, isso aqui vai dar falso, certo? Porque a comparação alfabética, ela analisa o primeiro caractere, 4 e 3. O 4 é maior do que o 3, então esse aqui vem antes na ordem em relação ao 4, então ele não é maior, ele é menor. Já 31, né, é maior do que 4. Por quê? Porque na verdade, se você fosse comparar 31 com 4, você estaria comparando 31 com 0,4. Ok? Bom, então só essa observação para vocês. Bom, o Python ele tem uma série de funções que a gente chama de uma biblioteca, né, de funções que você pode usar, certo? E facilitam bastante a vida porque evita trabalho, né, que você precisaria em algumas situações. Então essas funções estão definidas na própria string. Basta usar um ponto, a string, ponto, o nome da função. A gente chama tecnicamente isso aí de métodos, porque a string seria um objeto e esses métodos são comportamentos que a string pode executar, certo? Uma observação importante também é que a string, como ela é imutável, esses métodos, essas funções não alteram o valor da string. Todas elas retornam uma nova string alterada. Tá? Então, se eu chamo uma função lower, né, que transforma todos os caracteres para minúsculo, sobre comp, né, de comprimento, então não ocorre nenhuma alteração na variável comp. Eu retorno um novo objeto, que é resultado disso daqui, e esse novo objeto vai, comprimento minúsculo, vai ser guardado nessa variável compmin. Print compmin vai sair, olá Bob, que é essa string convertida para caracteres minúsculos. Tá? Já print comp vai continuar com o mesmo valor, como eu tinha comentado, né, que ele não altera o valor original da string. Tá? Eu posso fazer, inclusive, pegar uma constante string, que está no código, e chamar um método sobre ela, chamar a função para transformar em minúsculo. Eu não preciso ter uma variável para chamar, eu posso chamar sobre uma constante. Ok? Então, bom dia, convertido para minúsculo, vai me dar todos os caracteres em minúsculo, seguido aqui da exclamação, né? Bom, caso você queira saber quais são essas funções, né, esses métodos que estão presentes na string, existe uma função em Python que retorna para a gente uma lista de strings com os nomes das funções, dos métodos que um certo objeto tem. Então, além do type, que me dá apenas o tipo de uma variável, o dir me dá a lista dos métodos, das funções que um certo objeto possui. Então está aqui uma lista completa com as funções que vocês podem inclusive consultar na documentação, né, clicando nesse link aqui, certo? Esse link aqui. Ou procurando na documentação do Python, né, que vai lhe trazer os métodos de string. Eu vou comentar alguns, né? Tem o método replace, né, a função replace, que você dá, ele faz uma busca, tá, na string, nessa string, então você tem uma string e você manda dar um replace, ou seja, substituir, tá, algum caractere ou uma sequência de caracteres por algo novo, ou seja, eu pego e substituo, sei lá, A por A maiúsculo. Ele vai substituir tudo que aparece em minúsculo por tudo todos os caracteres A em minúsculo por caracteres A em maiúsculo, certo? Inclusive dando a possibilidade de você limitar o número de substituições que ele pode fazer, ok? Então posso dar um replace de A minúsculo para A maiúsculo 5 vezes. Quando ele encontrar o sexto, ele não vai fazer nada. O sétimo também não, ok? Bom, tem a opção de rfind, né, de right find, ou seja, uma procura, né, de uma substring, mas onde ele começa de um certo ponto, né, da direita para a esquerda. Tá? O rindex, ele vai procurar, né,
fazer a busca, né, de uma substring, tá? E você dá a faixa de início e a faixa de final, né? A posição de início e a posição de final, certo? Tem também o rjust, né, de justify. O que é que ele faz? Ele retorna uma string, tá? E essa string ele vai estar preenchida com os caracteres, né? Você dá o tamanho, a largura, a quantidade de caracteres totais da string. Então, se a string tem banana e você dá 10 aqui, ele vai preencher, né, a esquerda da string com caracteres em branco. Se você quiser outro caractere, você informa esse caractere aqui que ele vai, né, vai usar para fazer esse preenchimento automático. Tá? Bom, então temos outros métodos, né, funções aqui que vocês podem usar. O ends with, né, starts with e vários aí que é interessante dar uma olhada na documentação do Python para conhecer. Ok? Eu vou comentar ainda sobre mais alguns. Bom, o find, né, ele faz a busca dentro de uma substring de uma string dentro quer dizer, vamos fazer a busca de uma string dentro de outra. Então, esse find ele vai retornar -1 caso não encontre, ou retorna o índice, né, que vai variar de 0 até a última posição -1. Ou, desculpe, de 0 até o tamanho -1. Então vejamos. Se eu tenho uma string fruta, né, uma variável fruta que contém uma string banana, ao fazer o find de na, ó, então na ele vai estar na posição 2, né? Porque o n começa na posição 2. Então, ó, pos, que é a variável que eu atribuí ao resultado, vai me retornar a posição 2. Tá? Agora, z vai ter aqui dentro de banana? Não, z não está em banana. Então, o find vai retornar -1. Então, posição do z, -1. Ok? Então, é assim, ou o find retorna -1, que é quando não encontra, ou ele vai encontrar a posição da primeira ocorrência. Vocês podem até dizer, tá, mas tem outro na aqui, por que ele não retornou 4? Porque ele faz a busca da esquerda para a direita. Se você quiser da direita para a esquerda, vai usar o quê? O rfind, ok? O rfind significa right find. Bom, do mesmo jeito que a gente tem transformação para minúscula, também temos a transformação para maiúscula. Basta chamar o upper, né? Ou seja, converter para maiúsculo. Então, olá Bob, atribuído a uma variável, eu chamo o upper sobre essa variável, vai me dar o quê? O valor dessa variável convertido para uma string maiúscula. Então eu guardo essa nova string em uma outra variável, né, de maiúscula, e imprimo essa variável maiúscula, vai sair olá Bob todo em maiúsculo. Posso voltar, pegar olá Bob, converter para minúsculo, usando a função lower, né, e imprimo, vai sair olá Bob todo minúsculo. Ok? Bom, outra que também é muito interessante é a replace, né, substituição. Aí você dá o valor, né, um pedaço da string que você quer substituir e um novo pedaço que você quer enxertar no lugar, né, dessa string, dessa substring. Então, se eu tenho olá Bob e eu quero substituir Bob por Jane, então eu chamo ó, replace de comp, né, de comprimento, Bob por Jane. Então, substitua Bob por Jane. Ele vai tirar esse pedacinho aqui, ó, e vai colocar Jane. Então vai sair olá Jane. Ok? Bom, se eu tenho novamente o comp, né, e mando dar um replace do O por X, então ele substitui ó, o O do Bob, mas não substitui esse O aqui não. Por quê? Porque é minúsculo, né? Então ele só substituiu exatamente o que está informado aqui. Tá? Outras funções interessantes são as funções para tirar os brancos. Tá? Então tem o lstrip e rstrip, de left strip e right strip. Né? Então, para tirar, né? Você tirar, né? Vocês lembram do striptease, né? Que, né, já sabem o que é que significa. Então,
O rstrip é tirar os brancos à direita e o lstrip à esquerda. E o strip é tirar tanto a esquerda como a direita. Então, se eu tenho o labob e a esquerda eu tenho branco e a direita também, o lstrip vai tirar este daqui. Agora, o rstrip mantém esse e retira esse. E o strip, ele tira todos os dois. Então tá aqui, ó, string, sem nenhum branco, à esquerda e à direita. rstrip tira os da direita, mantém os da esquerda. E o lstrip tira os da esquerda e mantém os da direita. Tá, e esse do meio aqui? Bom, esse do meio, essas funções não tiram. Só tiram da esquerda e da direita, ok? Outra função interessante, a função starts with, e inicia com. Então, inicia com, às vezes eu preciso saber se uma string começa com um comentário, por exemplo, no Python. Você pode identificar se uma linha com cerquilha, se ela começa com cerquilha, aí já ignora o resto da linha. Então você poderia usar um starts with, tá? Ou uma linha, um comando que você vai ter na linha, você já verifica se aquele comando, se aquela linha começa com aquele pedaço de string, então você já pode tomar uma decisão, certo? A gente vai ver exemplos disso nos exercícios, tá? Na prática. Então, o starts with retorna verdadeiro ou falso. É uma confirmação. Você dá uma string, certo? E você quer que essa string aqui, line, essa variável line, que contém uma string, que ela comece com isso daqui. Se ela começar com isso daqui, está satisfazendo sua vontade e ele vai retornar true. Não. Por favor, tenha um bom dia. Então, ela começa com por favor. Então, se eu pergunto, line starts with, por favor, aí ele vai dizer o quê? True. Agora, line starts with P, minúsculo, não. Então dá false. Se fosse P maiúsculo, daria true, né? Mas P minúsculo não. Bom, aí temos um exemplo, né, mais interessante. Né? Vamos supor que você precise extrair de uma linha, de um arquivo, né, o domínio de um e-mail. Né? Para quem não sabe, o e-mail ele é formado por um nome do usuário, né, seguido de arroba e do domínio. Então quando a gente fala alberto@ufs.br, ufs.br é o domínio, né? Sei lá, alberto@gmail.com. Gmail.com é o domínio, tá? Então, eu quero extrair esse domínio, né, uct.ac.za dessa string aqui. Isso aqui tudo é uma string, certo? Uma string que começa em from e vai até o último caractere aqui, que é o 2008, tá? Pronto. Como é que eu faço para extrair esse domínio? Tenho que descobrir uma forma. Então, uma maneira fácil de fazer isso é encontrar um ponto de referência. Tá? Qual é o ponto de referência do domínio? O domínio ele começa logo após o caractere arroba, certo? E depois do domínio você vai ter um espaço em branco, certo? Então pronto, já tenho o que eu preciso. Então eu tenho dado, recebe a string, de alguma forma eu vou ter em dado, não string com toda esses caracteres, e o meu objetivo vai ser extrair o domínio. Então vejamos, se eu chamo um find do arroba, esse find do arroba vai me dar o quê? A posição aonde está o arroba, que é a posição 21. Basta vocês contarem aqui do F, R, O, até chegar no arroba, vocês vão ver que é o 21º caractere. Tá? Então na posição 21. Só que eu não quero pegar o arroba. Eu vou querer pegar o primeiro caractere como sendo U. Ok? Beleza. Então a posição da arroba foi armazenada, é a posição 21. Agora vamos procurar pela posição do espaço. Então, ó, vamos olhar a função find. Lembra da função find que a gente já usou? Só que essa função find ela pode ter um segundo parâmetro. Qual é o objetivo desse segundo parâmetro? Se eu simplesmente chamar o find de um espaço em branco, qual é a primeira posição que ele vai me dar? Vai ser esse espaço em branco aqui, ó. Mas eu não quero esse espaço em branco. Eu quero o segundo espaço em branco.
Se eu botar para começar a busca da direita, também não vai funcionar, porque ele vai encontrar esse espaço em branco aqui. Mas vejam, eu tenho uma forma de fazer fácil. É dizer, ó, eu quero o primeiro espaço em branco, porém, inicie sua busca a partir dessa posição, que é a posição do arroba. Então, ó, dê um find em dado, procurando por um espaço em branco, a partir da posição pós-arroba. Então, ele vai procurar a partir da posição 21. Ok? Então, ele vai dar como resultado o valor 31, que é essa posição aqui. Então, para tirar o domínio, eu tenho dois pontos de referência. Basta fazer o quê? Um slice, né? Então, ó, domínio recebe o dado, um slice de dado, começando na posição do arroba mais 1, tá? Até a posição do espaço. Lembrando que aqui eu boto mais 1 porque eu não quero a posição, não quero o arroba. E aqui eu boto a posição do espaço, mas lembram que o fim não entra, né, no slice. Então 31 não vai aparecer, ele vai até só o 30, né? Então o print domínio vai me dar aqui, ó, UCT ACZA, tá? Ou seja, o domínio referente a este e-mail aqui, ok? Bom, então o objetivo dessa aula foi justamente mostrar as coisas mais interessantes sobre strings, mas como eu falo, tem outras funções que vocês precisam explorar e o que vai fazer com que vocês aprendam é justamente a necessidade. Quando vocês precisarem de uma função que faça determinada coisa, vão fazer a leitura, né, da documentação para entender qual delas vai satisfazer a sua necessidade, tá? Como eu sempre falo, né, então esses slides aí vocês podem copiar, podem compartilhar, porque a licença desses slides é uma licença aberta, né, Creative Commons, e os slides foram baseados, né, nas aulas do professor Charles Severance da Universidade de Michigan, tá? Então é isso aí, pessoal.